Nesse domingo, no GP do Brasil, Felipe Massa se despede da Ferrari. Depois de 8 temporadas, o piloto dá adeus. Lívio, que avaliação você faz do Massa nesses anos de Ferrari? Morelli, eu acho que existem 3 fases distintas para explicar o Massa na Ferrari, né? Aquela que começa em 2006, quando ele vai pela primeira vez competir num time potencialmente vencedor, sendo que era o companheiro de Michael Schumacher, até então no auge da sua forma, o que é difícil para um piloto. Você tem que ser forte emocionalmente, porque vão te comparar com o cara que é o melhor do que está fazendo. E o Massa, 2006, 2007, se saiu bem, chegou a ganhar corridas, não ficou tão distante do Michael Schumacher. Ele assume que compreendeu, aprendeu a ter uma visão global de corrida, fundamental na Fórmula 1, ser mais constante, saber quando exigir mais do carro e menos do equipamento, evoluiu como piloto. Há pilotos que chegam na Fórmula 1 e não evoluem, não foi o caso do Massa. Essa fase teve o seu clímax em 2008, quando ele por muito pouco não foi campeão do mundo, deixou para trás um companheiro de equipe, que era o Kimi Raikkonen, campeão na temporada anterior com o mesmo carro dele, o que fez a imagem do Massa na Fórmula 1 crescer muito. Ele mostrou que era um piloto potencialmente campeão do mundo. Depois as fases seguintes, 2009 um carro ruim, o acidente, e 2010 pode-se dizer uma decadência. Por quê? Foi ser companheiro de equipe de Fernando Alonso, que é muito difícil. O Alonso parece ter um prazer em destruir emocionalmente seus companheiros de equipe, além de ser brilhante, ser muito, muito capaz e gostar da equipe gravitando ao seu redor. Isso tudo desestabilizou o Massa, e ainda que o Alonso seja mais capaz do que o Massa, eu acho que os resultados do brasileiro nessas 3 temporadas, elas ficaram abaixo do que ele poderia fazer, muito em função de uma certa desestabilização emocional. O torcedor esperava um pouco mais de vitórias do piloto brasileiro com a Ferrari. E o torcedor também sempre fala, sempre comenta das vezes em que o Massa teve que jogar para a equipe e não para ele, para o carro dele. Esses 2 fatos marcaram um pouco a trajetória do Massa na Ferrari? Não tenha dúvida nenhuma. Você vê que quando o Massa anunciou que não permaneceria na Ferrari a partir da prova de Monza, isso aconteceu, em seguida a prova de Monza, ele passou a disputar corridas bem melhores. Essa última, no Grande Prêmio dos Estados Unidos, nem tanto, porque até agora a Ferrari não entende como os pneus do Massa não chegavam à temperatura do Alonso sim. Isso é outra característica. O Massa é um pouco mais limitado que o Alonso nesse aspecto. O Alonso é capaz de compreender melhor o que é necessário para fazer o carro funcionar. Então o Massa foi obrigado, por conta de o Alonso ser mais eficiente, e pela política da Ferrari de centralizar interesses naquele que dá mais possibilidade de resultado, a ser um coadjuvante do espetáculo. Para a cabeça de um piloto, isso é um desastre. Em especial para o Massa, que em 2008 era o líder da equipe e ele que fazia esse papel. De repente ele se viu colocado numa condição de ajuda o outro primeiro, depois para você. Então há esse componente emocional forte e o componente dos carros. O Massa também é um piloto rápido, mas o carro tem uma margem de reação em que ele responde muito bem, o Felipe. Fora dessa margem aí, nós estamos falando de 2, 3 décimos de segundo, que ele vai ser mais lento do que o outro, o que faz com que a diferença de resultado seja muito grande. Pela sua experiência, um piloto que sofre um acidente sério, e o Massa sofreu um acidente sério, ele volta a acelerar na Fórmula 1? Acho que depende muito do acidente. No caso de um piloto que tem uma lesão neurológica grave, como o Karl Wendlinger, por exemplo, ele mesmo reconheceu isso, que não foi possível. Em 94 ele bateu, tentou voltar, não conseguiu. Mika Häkkinen bateu, chegou a entrar em coma, voltou e foi campeão do mundo. No caso do Massa, bateu, não chegou a coma induzido, como se falaram, nem nada. Eu estava no hospital lá de Budapeste, acompanhei tudo muito de perto com o Dr. Dino Altman, que era informado pelos médicos húngaros que atendiam o Massa. Ele teve uma lesão grave, teve uma fissura na caixa craniana, mas a lesão neurológica foi muito leve. Não comprometeu, por exemplo, áreas de compreensão, áreas motoras, nada disso. Então esse acidente do Massa não justifica a perda de performance que ele teve. Você vê que recentemente, depois que ele saiu, disse que saberia que sairia da Ferrari, passou a andar muito rápido. E mesmo antes disso, fez algumas corridas muito boas, em especial na segunda metade do ano passado, quando foi várias vezes até mais eficiente que o Alonso. Você acha que não perdeu a coragem, então? Não, essa é uma característica do Massa.
coragem está lá e do ponto de vista orgânico também não tem nada que justifique ele produzir menos. Massa vai dar certo na Williams? É a pergunta que todo mundo... A pergunta nem, talvez não fosse bem esta, se a Williams vai ser uma equipe diferente do que foi este ano, em que produziu o pior carro da sua história, desde que o Frank Williams passou a investir na Fórmula 1 ainda em 1972, com José Carlos Patti. A Williams nós temos elementos para acreditar que a Williams fará uma temporada diferente da deste ano. Quais são? Eles vão ter apoio da Mercedes, porque o sócio da Williams é o Toto Wolff, que é sócio da Mercedes e diretor esportivo da Mercedes. Portanto, ele tem interesse em que a Williams... Uma boa parceria. E outra, o companheiro do Massa, o Valtteri Bottas, é empresariado pelo Toto Wolff. Então, há um grande interesse nisso. Depois, a engenharia da equipe Williams é extraordinária. Se você visitar a sede da equipe, eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, lá em Grove, a oeste de Londres, o Frank Williams sempre se caracterizou por pôr dinheiro dele na estruturação da equipe. Ele não é do tipo de iates e aviões, pelo menos em demasia, porque ele investe muito na equipe. Eles têm uma estrutura muito poderosa. Não tinham gente de projeto, essencialmente. Agora estão contratando, já contrataram e continuam contratando. Estão se reestruturando. Tem um diretor técnico, Pat Simon, muito capaz, experiente, já campeão do mundo. Tudo isso leva a crer, estão muito animados, leva a crer que eles devem produzir um carro mais eficiente e todo mundo praticamente começa do zero com uma regulamentação distinta na próxima temporada. Esses elementos sugerem que a Williams deve crescer e, com isso, o Massa também.